Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã. E eu queria saudar o nosso presidente José Maria Chapino Alcazar, o presidente do SESCOM São Paulo, Sindicato das Empresas de Contabilidade, que está aqui conosco hoje, gravando na TV aberta. É uma alegria recebê-lo. Olá, Fernando, obrigado pela oportunidade. A alegria é nossa de estarmos mais uma vez juntos, batendo esse papo gostoso, como sempre, com a sua liderança. Ok. Presidente, eu gostaria de lhe perguntar a respeito de uma medida provisória recente e publicada pelo governo federal que diz respeito às ações do governo contra as falsificações, aquelas tentativas de se entrarem nos sigilos fiscais das pessoas, dos contribuintes, né? Então, o governo baixou uma medida provisória. Imagino que o SESCOM deve estar acompanhando. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desta medida provisória do governo. Com muita tristeza, porque, mais uma vez, o governo, na contramão da simplificação, da redução do custo Brasil, vem com uma medida de última hora, na tentativa de dizer que os dados dos contribuintes estarão protegidos e somente a utilização de uma procuração lavrada em cartório público é que dará segurança para o acesso das informações do contribuinte ao que se diz respeito à declaração de renda do contribuinte. Mas, infelizmente, a Receita Federal, mediante essa publicação, travou todos os atendimentos dos serviços públicos. Quer dizer, hoje você não consegue ter acesso a nenhum serviço público para solicitar uma segunda via de um DARF, para ir representar o contribuinte para qualquer outro serviço que não seja obter a declaração de renda da pessoa física, está exigindo a procuração pública. Ao invés de o governo criar mais burocracia, para justificar as suas falhas internas operacionais, ele deveria acreditar mais no cidadão. Ele argumenta que tudo que aconteceu foi por processo fraudulento, procurações falsas, que hoje o sistema funcionava da seguinte forma, até a edição da medida provisória, que é a MP 507, editada no dia 6 de outubro. Você tinha uma procuração do contribuinte, bastava o reconhecimento de firma e lá você teria o acesso dos dados da empresa representada por um contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade ou por um profissional como advogado com registro na OAB. A partir dessa edição, acaba-se isso e existe agora a procuração lavrada. Só que nós tínhamos um estoque de procurações em vigência, que deixou de ter a vigência a partir da edição da medida provisória. Mas nós entendemos que está faltando um pouco de orientação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, do Ministério de Fazenda, aos seus servidores, porque a medida provisória ela é restrita, ela tem um fim específico, acesso às declarações de renda do contribuinte pessoa física. Ela não fala em outros serviços da repartição, só que a repartição entendeu de forma errada e isso nós entendemos que é uma ação na contramão da simplificação. Agora, quando você fala que você tem aí uma série de procurações já vigentes, você está falando de algumas poucas, você está falando de algumas milhares? Milhares de procurações, porque que vão acabar tendo que ser refeitas. E o serviço suspenso a partir do 6 de outubro, porque a Receita Federal, representada pelo Ministério da Fazenda... Você poderia dar um prazo, por exemplo? Olha, daqui para frente vai ser assim. Então, durante os próximos 30 dias ou 60 dias, que vocês possam aí se adequando a essa nova regra, por exatamente, ou extinguindo... Essa MP foi discutida com o setor? Com ninguém. Ela foi pega de surpresa na calada da noite. Aliás, veio por medida provisória. Mas é que não foi uma resposta do governo por conta dos vazamentos que estavam acontecendo? Mas os vazamentos é um cargo de responsabilidade do servidor público. O que tem a ver a sociedade com isso? Alguém de dentro da repartição é que cedeu essas informações. Tem casos que não tem nem procuração, tem alguns acessos num banco de dados de contribuinte indevidamente, que é o chamado quebra de sigilo fiscal, que foi acessado por livre-arbítrio do agente público. Então, acho que é um pano de fundo aí para justificar certas fragilidades em cima de um ato que não tem sentido nesse momento. Agora, presidente, eu vou até lhe fazer uma pergunta. Como dizem lá no Silvio Santos, o senhor pode chamar a ajuda dos universitários ou pode pular, etc, etc. Que é o seguinte, quando você teve essa questão do vazamento dos dados do sigilo fiscal, no caso da filha do candidato a presidente, José Serra, o que ficou muito evidenciado na mídia, na imprensa, foi a questão de que foi o contador tal que fez essa procuração, que falsificou, que isso, que aquilo outro.
De que maneira isso afetou ou afeta a imagem do profissional da área de contabilidade? Olha, essa pergunta é muito propícia porque você vai me dar uma oportunidade de esclarecer, inclusive, a sociedade e os nossos telespectadores. O caso do vazamento da filha do governador, do acesso às informações da Receita Federal, existia um intermediário que tinha lá um certo acesso e facilidade com os servidores públicos, que nada tem a ver esses serviços que ele está executando com a contabilidade. Ele, por coincidência, é um técnico de contabilidade, registrado regularmente, foi chamado, já está sendo chamado ao Conselho Regional de Contabilidade. Só que esses serviços que ele está prestando não precisa de ser contador. Qualquer despachante, um médico pode ir, um leigo pode ir lá tirar. Desde que tenha a procuração. Desde que tenha a procuração ou tenha os amigos dentro da Receita. Né? É uma relação. Aí não pode. Não pode. Exato. Aqui é muito mais o grau de relação de amizade do que qualquer relação profissional. Mas, recentemente, agora nas eleições também, nós ouvimos o candidato Netinho, candidato a senador, que quando o TRE questionou a declaração de renda pessoa física. Depois a culpa no contador. Exatamente. Exatamente. Ele virou assim, até com esse gesto. Essa pergunta vocês têm que fazer ao meu contador. Como se o contador tivesse o poder de incluir bens e excluir bens dentro de uma declaração de renda, porque para o caso do Michel Temer também. É a mesma. Quando foi homologada a candidatura dele para vice-presidente da República, tinha determinado ganho que ele não teria declarado e a culpa teria sido do vem de uma cultura também. muito antiga. Os anõezinhos do Congresso, que todo mundo já esqueceu. A culpa do contador. A culpa foi o contador que errou. Só que o contador ele não gera informação, ele trabalha com a informação do contribuinte. Não gera bens novos. Não gera bens novos também, né? E nem renda novas. Quer dizer, se o contribuinte não declara ao seu auxiliar, que pode ser um contador, que pode ser um agente de serviço, porque para fazer uma declaração de renda pessoa física, necessariamente não precisa de um contador. Só que essa imagem da profissão ela está sendo um pouco desprestigiada por os homens públicos e a imprensa vem dando muita conotação, até quando se prende alguns traficantes de droga que encontram alguns cadernos de anotações e lá é dito, encontramos-se a contabilidade do tráfico de droga. A contabilidade é uma ciência, a contabilidade exige formação superior, ela tem um órgão de controle e fiscalização da profissão que é o Conselho Regional de Contabilidade. Então, os nossos telespectadores, quando vão contratar um serviço de contabilidade, certifique-se se está lidando efetivamente com um contador. Agora, não vamos confundir uma profissão, que é uma ciência, com serviços gerais, com serviços de despachante e serviços gerais, porque contabilidade é uma ciência e tem um órgão que controla e fiscaliza como médico e como advogado e outras profissões regulamentadas. Quer dizer, é uma profissão regulamentada e não pode ser jogada assim na forma que está sendo jogada, como esses escândalos sempre tem um dedo do contador. Um exemplo típico, o contribuinte não paga os seus impostos e imputa o erro ao contador. O contador não tem essa ferramenta. Não é ele que gera. Os impostos são gerados pela venda, pela compra de uma transação comercial. Não é o contador que gera os impostos. Recentemente, nós tivemos um caso também de uma declaração pública que nós estamos interpelando, inclusive, de um empresário que diz que, quando ele assumiu a empresa por sucessão, tinha mais de 500 milhões de dívida provocada por erros do contador. Poxa, 500 milhões de 500 dívida... milhões por erro do contador, quer dizer, não dá, demais, né? Não dá porque o contador não é o gestor, o contador ele não é o gerente. Agora, nós levantamos esse caso junto ao Conselho Regional de Contabilidade e infelizmente, a pessoa que estava assessorando essa empresa era um leigo, não era formado em contabilidade. Ele vai ser responsabilizado por essa declaração. Perfeito. Tá? Agora, eu queria também avançar na questão que o senhor colocou agora. Olha, o contador, o empresário de contabilidade tem uma atividade e o despachante é um outro serviço. Eu acompanho o trabalho do SESCOM e vejo que no PQEC, que é o Programa de Qualificação das Empresas Contábeis, um dos pré-requisitos para a empresa de contabilidade aderir a este programa de qualidade é que ela se dedique exclusivamente à contabilidade. Isso. Portanto, você não pode ter escritório de contabilidade que faz contabilidade, serviços gerais, contabilidade, despachante, contabilidade... Ou seja, quer dizer, existe uma prática de... uma tendência do setor contábil de cada vez mais se profissionalizar e... Isso. Eu acabei de dizer que a contabilidade é uma ciência. Se ela é uma ciência, o profissional que está se dedicando a ela tem que ter vocação
e amor pela profissão. Se você tem uma empresa que faz contabilidade, a mesma empresa faz imobiliária, ela também é despachante, ela também tira xerox, então ela tem uma clínica geral, esse profissional está em dúvida no seu intelectual. Então, ele não pode ser um profissional de talento e de excelência, porque ele está conflitando aí com os princípios da profissão. Ele fere até o código de ética. Então, o programa de qualidade das empresas de contabilidade, o PQC, ele tem pré-requisitos. Um dos requisitos é que ele só se dedique à contabilidade, que ele tenha uma identificação clara que é um empresário de contabilidade e não é admitido se ele tem outras atividades concorrentes a ela. Então, a contabilidade não pode ser um apêndice, tem que ser o principal. Tem que ser o principal. Esse é o espírito. Esse é o espírito. E, além disso, ele tem que participar de cursos, de formação, da educação continuada. É uma continuidade na educação. E aí, presidente, eu queria lhe perguntar a respeito do Brasil, que tem tido uma economia cada vez mais diversificada. O país vai avançando, vai crescendo, descobrimos agora o pré-sal e imaginamos aí que as transações comerciais vão aumentar em muito, o PIB brasileiro vai aumentar em muito. E aí eu lhe pergunto, existirá ou já existe uma demanda das empresas que estão nesta economia diversificada por serviços de contabilidade que digam o seguinte, eu quero, por exemplo, que a minha empresa de contabilidade esteja caminhando com uma certificação como as que o SESCOM fornece? A qualificação é a tendência de toda a profissão regulamentada. Por exemplo, o contador e as empresas de contabilidade que participarem do programa de qualidade terão um diferencial para o mercado. Mas isso não quer dizer que só essas serão de excelência. Tem muitas empresas que não participam num programa de qualificação, têm certificação ISO 9000 e não aderem ao programa de qualidade. Mas a tendência é cada vez mais as empresas terem ISO 9000, programa de qualidade das empresas do SESCOM, que participa depois do 5º ano, ela entra num programa de ISO também 9000, em parceria com a BNT. Então, as exigências e a qualidade na gestão das informações do contribuinte tem por necessidade uma excelência de prestação de serviço à contabilidade. Até podemos nos atrever a dizer o seguinte, que a contabilidade está para o empreendedorismo brasileiro, assim como o médico está para a saúde. Este público de prestador de serviço que ainda vive no mundo da visão, da atividade compartilhada, que nós citamos agora, ele é contador, ele é prestador de serviço na área de imóveis, ele também é despachante, esse irá desaparecer do mercado, porque ele não vai conseguir sobreviver às exigências do futuro, que é uma especialização pura na gestão da empresa. Porque eu lhe pergunto se já fica claro, já fica nítido no mercado que as empresas estão procurando as empresas de contabilidade que estejam realmente vocacionadas para a contabilidade. Com ou certeza. seja, já se sente isso no mercado? Já se sente, porque a gente vê, eu sou empresário de contabilidade, eu só poderia estar no SESCOM se eu tivesse uma empresa de contabilidade há 40 anos, então todo dia está batendo empresários lá que não querem mais correr risco, querem uma contabilidade de excelência, porque nós temos hoje um avanço da tecnologia de informação, a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal paulista, o SPED, que é o Serviço Público de Escrituração Contábil, agora vem o Serviço Público de Escrituração Digital. Então, o tratamento das informações administrativas, contábeis e financeiras exige um rigor de excelência de capacitação. Agora, presidente, o que a gente percebe é que cada vez mais a Receita Federal e os fiscos de municipal, estadual e federal, eles estão mais tecnológicos, quer dizer, existe uma tecnologia muito grande para se arrecadar. O Estado tem arrecadado cada vez mais, seja em percentuais do PIB, seja no volume geral de recursos. Eu lhe pergunto, com essa tecnologia toda dos fiscos, já não é a hora de se diminuir a carga tributária e se dividir aí de maneira mais equânime? Porque se todos pagam menos. Se só alguns pagam, é natural que esses alguns acabem por pagar mais. O SESCOM tem debatido essas questões da reforma tributária com o governo? Muito. Ou não com os só governos? Com o governo federal, estadual e municipal. É hora de redução da carga tributária, sim. É hora de redução da burocracia. Tantas exigências que é feita ao contribuinte de declarações e mais declarações para o fisco federal, estadual e municipal. Portanto, que o nosso descontentamento com essa medida provisória já tem tanta obrigação que o contribuinte precisa trabalhar para o governo, mais uma agora de ficar
ficar andando atrás de formalidades para ser atendido pelo governo. Então, uma coisa é certa, Fernando, o empreendedor brasileiro que ainda vive um pouco de algum pedacinho de informalidade, ele vai desaparecer do mercado. Então, por um lado, nós temos a cidadania sendo contemplada com esse rigor e por essa inteligência fiscal que nós temos que aplaudir aí o governo brasileiro. Conseguimos um mecanismo que... O mais eficaz do mundo. Exatamente. Então, parabéns ao governo. Agora, ele está arrecadando mais e tem que devolver esses tributos em serviços públicos e reduzir a sua máquina, né? Porque o que nós estamos assistindo, quanto mais aumenta a arrecadação, maior aumenta o Estado, mais emprego público, mais gastos públicos sem controle, todo dia na mídia coloca-se lá um escândalo, uma corrupção de milhões e milhões que foram desviados. Então, a cidadania agora vai ter que ficar voltada também para o controle do dinheiro dos homens públicos também. Então, vamos chegar lá. Mais uns 3, 4 anos, nós vamos estar com essa balança equilibrada. Agora, essas bandeiras que o SESCOM defende na área tributária, como, por exemplo, a reforma tributária, imagino que devam passar por uma base parlamentar. Eu lhe pergunto se o SESCOM também tem essa atuação junto ao parlamento, seja o parlamento municipal, estadual ou federal, no sentido de buscar aliados que defendam essas teses. Quer dizer... Tem. Nas eleições agora, nós tivemos a felicidade de reconduzir alguns parlamentares na Câmara dos Deputados, que defende essas bandeiras. Que defende essas bandeiras, o Arnaldo Faria de Sá, o Rodrigo Garcia, que era secretário municipal, que foi eleito deputado federal, aqui a nossa querida Célia Leão, Guilherme Campos que e muitos outros, né? Que é estadual, e muitos outros que querem a mudança. Agora, a reforma tributária, a gente vê ela que antes é preciso uma reforma política. Porque será possível você fazer uma reforma tributária e trabalhista, porque quando nós falamos da tributária, nós temos a trabalhista também, que ela está desde 1949 gerando um atraso aí de relações entre capital e trabalho. Mas, para isso acontecer, precisa ter vontade política. E ela não sai porque os políticos não têm interesse em mudar o status quo que se vive agora. Então, precisamos trabalhar fortemente numa mudança do conceito político, numa mudança da visão dos políticos para conseguir a reforma tributária e a reforma trabalhista para ter um país melhor. Agora, os sindicatos dos trabalhadores têm defendido, na questão da reforma trabalhista, por exemplo, que você possa reduzir a jornada de trabalho e manter os salários. Ou seja, para dar mais tempo para o trabalhador fazer outras atividades, enfim, mais qualidade de vida. Quer dizer, isso é uma das contemplações da reforma trabalhista que o setor empresarial enxerga ou não? Não. O Sindicato dos Trabalhadores não há unanimidade. Tem uma facção que defende essa ideia. Também existe a ideia de que isso vai gerar mais empregos. Isso, né? Não é verdade isso. Já está provado cientificamente que não é verdade. Isso é mais uma proposta eleitoreira de quem está defendendo isso. Mas existe uma facção dos trabalhadores que não é favorável a essa proposta. Por quê? Está provado que reduzir trabalho, reduzir carga de horário, de jornada de trabalho, não gera emprego. Aumentará somente o custo Brasil. E o que precisa para gerar emprego no Brasil é tratar da proteção da indústria nacional, do mercado nacional. O que está gerando desemprego é a concorrência internacional. Nós temos assistido aí produtos da China concorrendo com as empresas nacionais assim de forma assustadoramente. Então, se nós vamos reduzir a jornada de trabalho para gerar mais emprego, nós estamos assistindo as empresas aí passarem a ser distribuidores de produtos importados e deixando de produzir. Os empregos estão no trabalho. Gerar emprego está na formação do trabalho, na geração de trabalho e não com redução de jornada de trabalho. Presidente, nós estamos aqui numa emissora pública e estamos aqui tratando de um tema muito importante para a comunicação pública, que é a questão da mídia cidadã. E o SESCOM também tem um programa de televisão na TV aberta de São Paulo e em mais de 20 cidades do Estado de São Paulo, através de um convênio com a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu queria lhe perguntar, qual é o condão do programa de televisão do SESCOM, o TV SESCOM? É o mesmo princípio e a filosofia que você defende, Fernando. Eu acompanho o seu trabalho na democratização da TV aberta, aí sofrendo, inclusive, com os grandes capitais que não querem que isso aconteça, né? E você tem um programa de televisão, principalmente de um sindicato, onde leva para a comunidade informações
de condão públicos, por exemplo, a simplificação, a melhor alternativa do planejamento tributário, a redução da burocracia, trazer personagens importantes como professores, como palestrantes, como eventos que acontecem na classe, que são cobertos pela TV SESCOM, que possa ser levado para toda a comunidade, isso só leva informação para a comunidade, informação para todos, de forma acessível, bem acessível e indiscriminada. Ou seja, quem assiste sai de lá com mais informação e cidadania. Exatamente, e cidadania. Perfeito. Então, parabéns com esse novo projeto seu. Ok, muito obrigado. Bom. E, presidente, também queria pedir para o senhor falar com o nosso telespectador a respeito da nova unidade do SESCOM São Paulo aqui na capital. Estamos terminando o nosso prédio com 8.500 metros quadrados aproximadamente, com 12 andares, ao lado da nossa sede, ali na Avenida Tiradentes, 960, na estação do metrô, bem à frente da estação do metrô Armênio, com um único propósito: educar, educar e educar. Destinado à Universidade Corporativa do SESCOM, para ampliar as nossas salas de curso, ampliar as nossas salas de aulas, para que possamos levar ao empreendedor em geral a informação em tempo real, com dinamismo, para que a empresa nacional e os profissionais de contabilidade possam estar atualizados constantemente em tempo real. Então, o projeto de 8.500 metros quadrados, 12 andares, é para focar na educação continuada, a Universidade Corporativa. E o SESCOM, quando foi fundado, foi uma pequena sala, depois um andar no centro de São Isso Paulo, mesmo. até que foi para nova sede, que agora já não é que vai ficar velha, mas quer dizer, já ainda Não, tem uma mais nova a ainda. ampliação, né? que fica ampliada, nós vamos para 15.000 metros quadrados. Mas eu só estou fazendo Retrospectiva. essa retrospectiva para lhe perguntar o seguinte, quer dizer, isso só se deve, obviamente, à organização do setor contábil. Sem né? dúvida. E aí eu lhe pergunto, cada vez mais organizado o setor contábil, ele acaba por conseguir oferecer mais serviços para o seu associado? Com certeza. Nós temos em São Paulo 120 mil profissionais de contabilidade. No Brasil, 420 mil profissionais de contabilidade. Em São Paulo, nós estamos, assim, entrelaçados com as entidades do segmento contábil, que é o Conselho Regional de Contabilidade, IBRACON, Instituto Brasileiro dos Auditores, a Audibra, que são dos peritos, a PGESP, também dos peritos judiciais, o Sindicato dos Contabilistas, Federação dos Contabilistas, todos focados e voltados para aprimorar a nossa profissão. E agora, nós, numa última deliberação, nós montamos uma vigilância constante naquilo que sai na mídia em detrimento da imagem da profissão. Quer dizer, então nós vamos Foi também... aquilo que falamos agora há pouco. Exatamente, nós vamos também estar mais vigilante, mais atuante, e toda vez que alguém citar a contabilidade como um instrumento pejorativo por alguma coisa negativamente, nós vamos agir, nós vamos interpelar, vamos agir, e queremos também conhecer os profissionais que não estão representando essa ciência da contabilidade, agindo de forma erroneamente, para que nos notifique, a gente aciona o Conselho Regional de Contabilidade também para punir, para também tirar esse profissional do meio, porque a maioria da profissão, dos profissionais de contabilidade, são cientistas da contabilidade, são profissionais especializados. São sérios. São e, sérios. portanto, não dão motivo para esse tipo de escândalo que, exatamente. às vezes, querem imputar ao profissional da área de contabilidade. Exato. Então, antes de contratar um serviço de contabilidade, um colaborador na contabilidade ou empregado na contabilidade, consulte a sua regularidade daquele profissional. Entre no site do Conselho Regional de Contabilidade, que é www.crcsp.org.br, dá um nome, lá vai aparecer se ele é um profissional registrado, se ele está em dia, se ele está em pleno exercício da profissão, se não tem nada que impeça que o desabone, para que você, telespectador, tenha certeza que está lidando com um profissional de contabilidade e não com um leigo ou com um outro profissional que se faz uso da profissão contábil indevidamente. Presidente Chapina, muitíssimo obrigado pelas suas palavras aqui no nosso Mídia Cidadã. É uma alegria sempre ouvi-lo a respeito das ações do SESCOM São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o seu carinho, a oportunidade, e desejando aí sucesso nesse novo projeto seu da mídia. Como é que é mídia? Mídia Cidadã na TV Assembleia. Mídia Cidadã na TV Assembleia. Parabéns. Ok, tá? presidente. Muitíssimo obrigado. E também agradeço a você, telespectador, que esteve conosco acompanhando pelas emissoras locais que distribuem este programa. Um abração a todos. Até mais. Tchau, tchau.